Muito boa noite a todos. Este é o nosso segundo momento no qual queremos olhar a escravidão, não somente no nosso país, mas no mundo, mas hoje com atenção especial ao nosso país, a história da escravidão, seu impacto, e temos a grande alegria de ter conosco novamente Laurentino para compartilhar da sua pesquisa, seu trabalho, e desse momento tão inspirador, e do jeito tão inspirador com o qual tu sempre nos compartilhas esse conhecimento que mexe com nossas vidas, mexe com nossa história, e mexe seguramente com os destinos do nosso país. A vocês que estão nos vendo online, ontem tivemos 570 mil pessoas assistindo. 570 pessoas. 570? O 1000 é por conta, né? Do desejo, né? É por conta da inflação. Então, mas um número fantástico, né? De pessoas que assistiram e participaram da palestra, e hoje temos a alegria de ter você novamente conosco, Laurentino. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Dieter. Boa noite a todos. Queria agradecer de novo. Estava temendo que a audiência caísse drasticamente de ontem para hoje. Aparentemente não. Isso me anima bastante. Bem, só retomando então, nós tínhamos nos proposto a fazer a construção de um edifício, não é isso? Foi a analogia que eu usei. Ou seja, ontem nós falamos do alicerce, né, da África, da estrutura do negócio negreiro, da origem da escravidão na história, falamos da Grécia, da China, da Índia, do Império Romano, do Egito, da origem da palavra escravo, que vem de slave, eslavo, né? E hoje nós vamos olhar um pouco sobre a construção da estrutura desse edifício, suas paredes, os seus cômodos e o seu telhado. E o nosso foco é o século XVIII. Então, ontem nós cobrimos um período de cerca de 2 séculos e meio, entre o primeiro leilão de cativos em Portugal, em 1444, e a morte do Zumbi dos Palmares, em 1695, sobre a qual eu não tive tempo de falar, e nem seria o caso, porque realmente era muita coisa para tratar, né? Hoje nós vamos observar um período de 100 anos. Mas, por incrível que pareça, ele é mais intenso do que o de ontem, porque é um período altamente transformador na realidade brasileira, o século XVIII, por pelo menos 4 razões que eu vou citar em seguida. Mas eu queria começar, como eu fiz ontem, lendo um trecho desse segundo volume, de Escravidão, de capa vermelha. São 4 parágrafos, então eu peço a paciência de vocês, em que eu faço aqui eu uso como âncora para esse livro uma observação que eu considerei muito simbólica num museu de Belo Horizonte, enquanto eu estava fazendo a pesquisa. Em meados do século XVIII, a compra e a venda de seres humanos haviam se tornado atividades banais e corriqueiras no Brasil. Exemplo disso pode ser observado atualmente entre os cerca de 2.500 itens que compõe o magnífico acervo do Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte. Uma balança de pesar escravos. O objeto foi trazido de Salvador, na Bahia, um dos maiores territórios escravistas do mundo, e ostenta as insígnias da coroa portuguesa, indicando que teria pertencido a uma fazenda real, até hoje não identificada. Com cerca de 3 metros de altura, é um entre muitos artefatos similares, de diferentes formatos e tamanhos, que na exposição contam a história do comércio no Brasil colonial, todos usados para definir o valor da mercadoria, entre aspas, a ser negociada entre compradores e vendedores. Balanças de pesar bois e vacas, balanças de pesar porcos, balanças de pesar galinhas, balanças de pesar cereais, balanças de pesar farinha de mandioca, balanças de pesar queijos, balanças de precisão e balanças de ourives, destinadas a calcular quantidades de ouro em pó, pedras e outros minerais preciosos. Medir, pesar, avaliar, precificar, comprar e vender gente eram, portanto, acontecimentos rotineiros na vasta cadeia de negócios que se estendia
pelas regiões ermas da colônia portuguesa na América, e na qual se moviam, entre outros agentes, tropeiros, boiadeiros, comerciantes de secos e molhados, feirantes, mascates, caixeiros viajantes, mineradores, garimpeiros e traficantes de negros escravizados. A balança de pesar escravos é um mecanismo de funcionamento relativamente simples. Segundo me explica a empresária Ângela Gutierrez, colecionadora de antiguidades, enquanto caminhamos pelos corredores da velha estação de trem que hoje abriga o museu na capital mineira e da qual ela é organizadora e curadora. No centro da peça, uma haste vertical presa no teto serve de apoio para uma barra transversal de cujas extremidades pendem 2 braços metálicos. Do lado direito, sustentam um prato de bronze. O da esquerda, 2 longos suportes de ferro no formato de um estribo de cavalaria. A pessoa a ser comprada e vendida era colocada em posição ereta ou agachada, dependendo da estatura, com os 2 pés apoiados no estribo e as mãos atadas à parte superior do braço metálico. Enquanto isso, no prato situado na extremidade oposta da barra central, o comerciante digente ia acrescentando ou retirando blocos maciços de ferro de diferentes volumes, chamados de contrapesos, até que os 2 braços se equilibrassem, indicando assim o preço da mercadoria humana em avaliação. Um detalhe em particular surpreende os visitantes do museu. A balança de pesar escravos foi cuidadosamente trabalhada em ferro e bronze por um artífice, com ornamentos e monogramas gravados em alto relevo, indicando a data da fabricação, 1767, e o selo do rei de Portugal, como se fosse uma joia de uso pessoal e não um rude instrumento do tráfico negreiro. No Brasil colonial, produtos agrícolas, animais e escravos eram pesados em arrobas, medida de massa equivalente a 14,7 quilos atualmente. Na balança do Museu de Artes e Ofícios, um jovem de 18 anos, de sexo masculino, saudável, sem defeitos, em plena capacidade produtiva, pesaria cerca de 4,5 arrobas, ou 66 quilos. Seria chamado de peça da Índia, o escravo de melhor preço, vendido em Minas Gerais por aproximadamente 100 mil réis, valor igual ao de 5 cavalos ou 3 bois. Enquanto isso, uma menina adolescente, no início da sua vida reprodutiva, por volta dos 12 anos de idade, pesaria pouco menos de 3 arrobas, ou 44 quilos. Num eventual leilão em praça pública, como era comum em todas as regiões brasileiras na época, valeria 40% menos do que um garoto da mesma idade, masculino, e seria arrematada por aproximadamente 60 mil réis, preço de 3 cavalos. Então eu li essa introdução para reforçar essa ideia de que, depois de 2 séculos de colonização, né, os portugueses chegaram em 1500, ali por volta de 1700, 1750, a escravidão era algo absolutamente banal na paisagem brasileira. Todo mundo ou era escravizado ou era escravizador. E todo mundo sonhava, de alguma forma, ser dono de escravos. Porque, segundo o padre Antonil, que escreveu um livro chamado Cultura e Opulência do Brasil pelas suas minas e drogas, os escravos eram os pés e as mãos do senhor de engenho, isso no século anterior, né? E que todo mundo sonhava ser senhor de escravos. 4 fenômenos transformaram o Brasil radicalmente durante o século XIX. O primeiro foi a expansão da fronteira geográfica. Vocês se lembram que eu falei ontem sobre o Tratado de Tordesilhas, né? Que lá em 1498, se eu não me engano, 92, o Papa dividiu o mundo ao meio, pelo Tratado de Tordesilhas. A parte leste ficava com Portugal e a parte oeste com a Espanha. E a linha passava exatamente no meio do Brasil, do Oiapoque até Laguna, em Santa Catarina, mais ou menos.
É muito interessante até você observar os detalhes da negociação do Tratado de Tordesilhas, porque indica que, aparentemente, antes da chegada do Cabral à Bahia, os portugueses tinham conhecimento da existência do Brasil. E por isso que eles foram tão hábeis e tão insistentes em esticar essa linha, que antes passava mais próxima do litoral, até a metade do Brasil. Eles sabiam que o Brasil estava aqui antes da chegada do Cabral. É uma suspeita, né? Mas o fato é que, em meados do século XVIII, o Tratado de Tordesilhas tinha se tornado anacrônico, ele não valia mais. Porque nos 2 séculos anteriores, especialmente os bandeirantes paulistas, sobre os quais eu vou falar em seguida, eles tinham atropelado a linha de Tordesilhas. Eles tinham entrado pelo sertão com o objetivo de capturar índios, como nós vimos ontem, né, do Raposo Tavares, que fez uma incursão e levou 50, 60 mil índios para São Paulo, em busca de riquezas, de pedras preciosas, em busca do chamado Eldorado, que era um sonho antigo dos portugueses e que os espanhóis já tinham conseguido realizar nos seus territórios, especialmente no Peru. Então esse era um sonho, encontrar ouro, encontrar pedras preciosas. O resultado é que, em meados do século XVIII, o Brasil já tinha mais ou menos os contornos geográficos de hoje, com algumas exceções, como, por exemplo, o estado do Pará, que só se incorporaria à Federação Brasileira no começo do século XXI. Século XX, desculpe. No século XX, com um tratado celebrado pelo Barão do Rio Branco. Mas o Brasil já era mais ou menos isso. Então, essa situação foi celebrada, de fato, entre o rei de Portugal e o rei da Espanha, pelo Tratado de Madrid, de 1750. O Tratado de Madrid revogou o Tratado de Tordesilhas e estabeleceu que quem ocupasse o território era dono. Os portugueses já tinham chegado lá no Rio Solimões, no Rio Guaporé, no Oiapoque, eles já tinham ocupado a Amazônia, o Centro-Oeste, então o Brasil passa a ter esses contornos. O segundo grande fenômeno, sobre o qual nós vamos falar com bastante detalhe daqui a pouco, é a descoberta de ouro e diamantes em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Portanto, a realização daquele antigo sonho de que Portugal não fosse apenas produtor de açúcar nos trópicos, né? Portugal realmente criou aqui a produção da primeiro bem de consumo de massa da história humana, como eu falei ontem. Mas o sonho era encontrar ouro e diamante. Isso aconteceu no início do século XVIII. E aí o Brasil virou uma serra pelada durante algum tempo, durante o século XVIII. Assim, milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas vieram da Índia, da África, de Portugal, de todo lugar, a pé, de canoa, lombo de burro, de todas as maneiras possíveis, em busca da riqueza fácil, da aventura, nessas zonas mineradoras. Isso resultou no terceiro fenômeno importante, né? Então, o primeiro, o Tratado de Madrid e a ocupação territorial. O segundo, a descoberta de ouro e diamante. O terceiro, uma explosão demográfica. O Brasil, que no final do século XVIII, onde nós terminamos, século XVII. Isso, eu não estou fazendo a maia-curva, mas começa a dar uns tilts assim, né? No final do século XVII, tinha apenas 300 mil habitantes, portanto a população, descontando os índios, evidentemente, que não entravam nas estatísticas. O Brasil tinha cerca de 300 mil habitantes, tamanho de uma cidade relativamente pequena, menor que Sorocaba, em São Paulo, por exemplo, né, que tem 500 mil habitantes. No final do século XVIII, logo que antes da véspera da chegada da corte de Dom João, o Brasil já tinha 3 milhões de habitantes. Então a população cresceu 10 vezes num curto período de apenas 100 anos. Essa explosão demográfica, né? E o terceiro fenômeno é a grande onda negra que cruza o Oceano Atlântico a bordo dos navios negreiros, porque tudo isso foi alimentado a mão de obra cativa. Então, assim, até o final do século XVII, Portugal teria importado para o Brasil mais ou menos 800 mil escravos africanos, ou africanos escravizados, se quisermos atualizar essa linguagem. 800 mil.
Nos 100 anos seguintes entraram 2 milhões. 2 milhões. Então, de 800 mil em 2 séculos, saltou para 2 milhões em apenas 100 anos. Outros 2 milhões entrariam no século XIX, que é o tema da nossa conversa de amanhã. E é por isso que o vice-rei do Brasil, em 1789, André de Melo e Castro, dizia o seguinte: sem negros não pode haver ouro, açúcar nem tabaco. Ou seja, esta América portuguesa só funciona, só produz riquezas, se o tráfico negreiro continuar ativo, intenso, e esse commodity humana, essa mercadoria humana, for relativamente barata para os mineradores, para os fazendeiros e assim por diante. E aí ocorre esse fenômeno extraordinário, né? A descoberta de ouro aconteceu no Brasil, estima-se, entre 1693 e 1695. Não se sabe exatamente a data precisa, mas as indicações é que ocorreram ali entre esses 2 anos, 1693 e 1695. Porque já em 1697, atraca em Lisboa o primeiro grande carregamento de barras de ouro, a frota do Brasil, né, que viajava protegida por galeões, por naus de guerra, porque levava uma preciosidade muito grande. Estima-se que até a independência do Brasil tenham sido produzidas mais ou menos 1.000 toneladas de ouro no Brasil. O Brasil se tornou o maior produtor mundial de ouro no século XVIII. E segundo, por exemplo, o Antonil, André João Antonil, padre jesuíta que eu citei há pouco, né? O homem mais rico de Minas Gerais era, por exemplo, um garimpeiro chamado Francisco Amaral, que em pouco mais de 5 anos teria acumulado 50 arrobas de ouro, sozinho. 730 quilos de ouro, só ele teria, esse seria o homem mais rico, né? E toda essa riqueza alimentou o reinado mais próspero da história de Portugal, que é do rei Dom João V, às vezes também chamado de o rei Sol português, porque ele imita em Portugal a corte do rei Luís XIV, que é chamado do rei Sol na França, né? Ele construiu, por exemplo, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ir a Portugal, o convento de Mafra, que é uma coisa enorme, assim, é uma coisa gigantesca. Lá tem pedras e madeira, mogno do Brasil, tudo construído com ouro e diamante. Um rei interessante, porque ele era conhecido também como rei freirático, porque ele tinha uma mania de namorar freiras. E ele teve filhos, cada um tem suas preferências, né? Mas no caso dele, ele namorou várias freiras, existem registros históricos, inclusive teve filhos com uma delas, que foi a amante mais importante dele. Por isso que ele passou para a história com essa alcunha curiosa, rei freirático, aquele que gosta de namorar freiras. E quais foram os responsáveis principais à primeira vista pela descoberta de ouro? À primeira vista, porque depois eu vou relativizar isso que eu estou afirmando. Os bandeirantes paulistas, né? Os paulistas eram um tipo muito curioso. Era um grupo étnico multicultural, mistura de negros com índios e portugueses, até meados do século XVIII. A língua franca em São Paulo não era a língua portuguesa, era o tupi-guarani. As pessoas falavam língua indígena. E eles gostavam de entrar para o sertão para capturar índios ou procurar riquezas. Usavam chapéus de aba larga, caminhavam descalço, em fila indiana, à maneira dos índios, usavam algibões revestidos de algodão para se proteger do frio, mas também das flechas indígenas. E eram esses personagens que entravam pelo sertão, eram os grandes aventureiros. Enquanto o restante do Brasil era meio que imóvel nos seus locais, porque produzia açúcar, os bandeirantes paulistas eram muito nômades. Entravam pelo sertão e foi basicamente pela ação dos bandeirantes que o Brasil mudou de tamanho. E aí entra em cena um personagem muito importante, muito controvertido, chamado Borba Gato,
que vocês já devem ter visto a linda estátua que ergueram dele lá no bairro de Santo Amaro, feita de ladrilhos. Então, o Borba Gato. O Borba Gato é um personagem interessante porque toda a indicação mostra que os paulistas já sabiam onde estavam as minas de ouro em Minas Gerais, há muito tempo. Mas eles queriam ter direito sobre as lavras. Então esconderam propositadamente a localização das minas, até que o rei de Portugal, cedendo à necessidade, porque Portugal estava, importante levar em consideração que Portugal estava falido devido à guerra contra os holandeses no século anterior, nos 2 séculos anteriores. Portugal estava quebrado. Então o rei precisava desesperadamente de novas riquezas. E aí acontece uma coisa interessante. O Borba Gato tinha cometido um crime em 1682. Ele matou um funcionário da coroa real. E ia ser preso. Podia ser morto, executado, inclusive. E ele fugiu para a região do Rio das Mortes, onde hoje fica ali Ouro Preto, Mariana, São João del Rei e Tiradentes. Então, aparentemente, ele e o seu bando, e descobriu o ouro. Mas guardou o segredo. Até que o governador negociou com o rei de Portugal uma anistia ao Borba Gato. E aí, logo em seguida, o Brasil descobriu o ouro. Olha que coisa interessante. E aí o Borba Gato, anistiado, perdoado do crime que ele tinha cometido, se tornou um homem muito rico e sócio do governador do Rio de Janeiro, que também passou a explorar ouro e voltou para Portugal riquíssimo, em associação, esse toma lá da cá, né, entre bandidos e a coroa, que eu não sei se ainda tem no Brasil. Mas isso foi um exemplo daquela época, né? Mas aí tem um senão nessa história. Porque aparentemente tem um herói invisível nessa narrativa que eu fiz. Não foram bem os bandeirantes, mas alguém que trabalhava para os bandeirantes. É aí que eu entro nessa história do herói invisível. E o Brasil que o Brasil que joga nas sombras, que joga em segundo plano, heróis anônimos, que fazem coisas importantes, enquanto que outros são celebrados. Porque, segundo o mesmo padre Antonil, o primeiro descobridor de ouro no Brasil teria sido um homem negro, cujo nome não se sabe, de onde veio, quem era, o que aconteceu com ele, mas o Antonil, que aliás escreveu esse livro, e o livro foi proibido em Portugal durante mais de uns séculos, porque ele revelava coisas importantes a respeito das riquezas do Brasil, que o rei de Portugal não queria que os seus rivais soubessem. O Antonil diz que teria sido um mulato, portanto um afrodescendente, um mestiço de descendência africana, que primeiro teria trabalhado nas minas de ouro de Paranaguá, na Serra do Mar, aqui no Paraná, que foi uma região de produção bastante rudimentar de ouro. Ali ele foi contratado, foi para Minas Gerais, talvez no próprio bando do Borba Gato, e ele teria descoberto a primeira pepita de ouro. Isso nos leva, além da conclusão de que existem heróis anônimos na história do Brasil, a uma outra constatação importante. O tráfico de escravos não trazia apenas pessoas que valiam pela força dos seus corpos, dos seus músculos, pela sua força física. Vinha a tecnologia da África. E faz todo sentido que um homem negro tenha sido o primeiro descobridor de ouro em Minas Gerais, porque os portugueses, até então, sabiam muito bem fazer açúcar, mas não sabiam minerar ouro e diamante. Quem tinha essa tecnologia eram os africanos. A chamada Costa do Ouro, que aliás não tem esse nome por acaso, na atual República de Gana, Togo, Costa do Marfim, produzia ouro desde a época do Império Romano. O ouro dessa região era muito valorizado. As moedas de ouro produzidas ali no interior de Gana, pelo povo Akan, circulavam na Europa, circulavam no Oriente Médio, eram muito valorizadas, e eles tinham grande tecnologia para encontrar ouro e refinar o ouro, produzir ouro. Então, é essa tecnologia que vem a bordo dos navios negreiros.
E não é por acaso que uma das mercadorias, entre aspas, mais valorizadas no tráfico naquela época, era justamente o escravo mina, ou escrava mina, porque vinha da Costa da Mina, que coincide com a Costa do Ouro, né? Chama-se Costa da Mina em função da existência do castelo de São Jorge da Mina, que fica hoje na República de Gana, e que se chama Mina porque lá tinha mina de ouro. Então isso é muito interessante, porque a bordo dos navios negreiros vieram uma série de tecnologias que ajudaram a construir a riqueza do Brasil. Eu vou citar alguns exemplos. Na Alta Guiné, onde hoje é o Senegal, a Mauritânia, havia grande especialização em pecuária. E foram fundamentais para a produção, por exemplo, de carne no Rio Grande do Sul, os escravos vindos dessa área, ou então no Nordeste, no interior do Nordeste. Ouro em Gana. A metalurgia no Congo e na Nigéria era altamente avançada quando os portugueses chegaram lá. Arroz em Serra Leoa, e ali na costa chamada Costa do Marfim, Guiné-Bissau, essa região que fica ali entre o Senegal e Gana, né? E o Benin e a Nigéria. E então é interessante, por exemplo, que os escravos que foram para o Vale do Mearim, no Maranhão, que até hoje é uma região produtora de arroz importante, eram da mesma origem dos escravos que foram para as duas Carolinas, Carolina do Sul e Carolina do Norte, que até hoje são grandes produtores de arroz. Levaram o conhecimento do cultivo de arroz, a mesma região. Havia pessoas especializadas em cultivo de algodão. Na África já se produzia um algodão de fibra curta, pesca de pérolas marinhas e uma série de outras atividades. E o tráfico negreiro valorizava essas pessoas de acordo com da sua especialidade. Então, durante a corrida do ouro e do diamante, os escravos mais desejados, mais procurados e mais valorizados eram justamente os escravos mina, porque eles sabiam como encontrar ouro e como refinar ouro, né? Como resultado dessa corrida de ouro, como eu disse, Minas Gerais se tornou uma serra pelada, um lugar tenso, um lugar perigoso. Então houve muitos conflitos. O primeiro grande conflito, sobre o qual vocês já devem ter ouvido falar, foi a chamada Guerra dos Emboabas, de 1707. O que é a Guerra dos Emboabas? Emboaba era o nome que os paulistas davam a qualquer outro ser que não fosse de São Paulo. E geralmente se aplicava aos portugueses. Os portugueses e os que vinham do Nordeste, da Bahia, porque houve um choque ali de interesses. Do sul vinham os portugueses, que subiam pelo Vale do Paraíba, em direção aos campos dos Guaitacazes, e desciam os pernambucanos, os baianos, os portugueses, especialmente, pelo Vale do São Francisco. Essas duas correntes migratórias se chocaram na região do Vale do Rio das Mortes. E ali ocorre a Guerra dos Emboabas. E os paulistas foram derrotados. Aí eles são derrotados e para onde é que eles vão? Para Goiás e Mato Grosso, onde eles acham de novo ouro e diamante. Então é muito interessante, levando seus escravos, evidentemente, né? A Guerra dos Emboabas. Mas logo em seguida aconteceu também uma revolta de Vila Rica, em 1820. Eu tive lá em Ouro Preto, agora eu e a Carmen, tivemos faz um mês, né? E lá tem um Morro da Queimada, que fica em frente à igreja de Santa Efigênia. E ali é uma coisa impressionante, porque houve uma revolta e que envolveu muitas pessoas escravizadas, e o Conde de Assumar, que foi o primeiro governador de Minas Gerais, para reprimir a rebelião, ele mandou enforcar um dos personagens e botou fogo no Morro da Queimada, que era basicamente habitado por pessoas escravizadas. Eram senzalas. E centenas de pessoas morreram queimadas durante esse episódio. O Morro da Queimada tem esse nome por essa razão, né? E Minas Gerais se tornou um lugar caótico. Eu fui repórter na Amazônia durante 2 anos e visitei Serra Pelada no auge da sua produção de ouro, na mesma época que o Sebastião Salgado fez aquelas célebres imagens. E o Minas Gerais virou aquilo.
ou seja, um lugar sem lei, um lugar dominado por tumultos, crimes, linchamentos em públicos, e houve uma epidemia de fome, porque não tinha produção de alimentos. Minas Gerais tinha 30 mil habitantes no começo do século XVIII, 30 mil, e em 1776, quando é realizado um censo, tem 330 mil, 320 mil. Ou seja, a população cresceu 10 vezes em pouco mais de meio século. E não tinha alimento para todas essas pessoas. Então houve epidemia de fome, muitas pessoas morreram e os preços dispararam. Aí no livro eu fiz não sei quem teve a oportunidade de ver, nós fizemos uma infografia. Isso aqui em jornalismo chama-se infografia, que é um quadro em que você transforma imagens em informações interessantes e procura facilitar a vida do leitor, debulhando essa informação em números e coisas que sejam mais acessíveis, né? Então eu vou dar alguns exemplos de preços em Minas Gerais no comecinho do século XVIII, segundo o relato do nosso padre Antonil. Tudo isso aqui é do padre Antonil. Em 1703, um boi em Minas Gerais custava 360 gramas de ouro, o equivalente hoje a 111 mil reais ou 20 mil dólares. Um boi. Uma galinha, para você comprar uma galinha, 14 gramas de ouro, o equivalente hoje a 4.354 reais ou 806 dólares, mais valioso do que no Lapinha. E no Lapinha uma galinha custa caro. Um pastel, em 1703, 3,6 gramas de ouro, o equivalente hoje a 1.119 reais ou 207 dólares. 1 quilo de manteiga, 7,2 gramas de ouro ou 2.239 reais. Um par de meias, 28 gramas de ouro, 8.957 reais. Uma faca de ponta, 21 gramas de ouro, 6.686 reais. Um molecão, um escravo adolescente, 895 gramas de ouro ou 278 mil reais. Uma negra ladina, lembra do que eu falei de ladino ontem, que tinha rudimentos da língua portuguesa e estava batizado? Uma negra ladina cozinheira, 1.260 gramas de ouro ou 391 mil reais. Mas aí não cozinha nada. Um crioulo. Crioulo era o escravo de segunda geração. Isso que a gente chama, crioulo, né? Fulano é crioulo. Ou ele virou meio que sinônimo de uma pessoa negra. Mas o crioulo era o escravo já brasileiro, nascido no Brasil. 1.790 gramas de ouro ou 556 mil reais. Ou seja, uma loucura virou aquilo ali, porque as pessoas estavam morrendo de fome, precisavam de armas, precisavam de roupas e principalmente precisavam de escravos para explorar as minas. Porque um dos critérios, aliás, o critério mais importante da coroa portuguesa para distribuir as lavras, os barrancos, onde a pessoa ia tentar encontrar ouro, era a posse de escravos. Quanto maior o número de escravos que você possuísse, na época se chamava de plantel, maior era a chance de você ter acesso a uma lavra de maior dimensão, né? Então foi essa a situação. Mas aí aconteceu uma coisa curiosa também. Depois da primeira epidemia, foram duas grandes epidemias de fome, mas depois dessas ondas, Minas Gerais começa a se consolidar como uma região de agricultura e de subsistência, de pequena lavoura, de produção de queijo, de leite, de doces, de cereais, que a rigor ela é até hoje. E também se criou uma rede de fornecimento que partia do Rio Grande do Sul, passava pelo Santa Catarina, passava pela Lapa, ia para Ponta Grossa, Sorocaba, as tropas de mula que percorriam, vocês viram, né? Tem um hotel dos tropeiros aqui, tropeiro logo na entrada da cidade, porque aqui era um ponto de pouso e de comércio de mulas que faziam o abastecimento das zonas mineradoras de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.
E aí, em 1729, o rei tem a felicidade de ter uma segunda notícia, a descoberta de ouro na vila de Tijuco, atual Diamantina, ali no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, né? Uma outra característica do Brasil, especialmente da zona de mineração, além da confusão, da fome, da violência, é a corrupção. A corrupção, ela já estava lá, é curioso, ela já estava no Brasil naquela época. E aí tem exemplos curiosos, por exemplo, o primeiro governador de Minas Gerais, o Conde de Assumar, quando ele voltou para Portugal, ele levou um baú com 100 mil moedas de ouro. Isso era muito, muito, muito além do que os seus vencimentos como funcionário da Coroa Real. Tanto assim que o rei Dom João V ficou com ciúmes e se recusou a recebê-lo. Mas logo em seguida perdoou e o nomeou vice-rei da Índia, de onde ele voltaria ainda mais rico do que na chegada do Brasil. O seu sucessor, Dom Lourenço de Almeida, era acusado de roubo de diamantes e sonegação de impostos. O Dom Lourenço de Almeida teria ocultado a localização, a existência de diamantes e começou a minerar clandestinamente em associação com um frei, com um frade, que era parceiro dele nesses segredos. Quando ele voltou para Lisboa, também ele causou escândalo pela sua riqueza. O diamante no Brasil só foi oficialmente anunciado e divulgado porque começou a haver uma inflação nos preços, ou melhor, uma queda, uma deflação dos preços do diamante em Antuérpia, na Holanda. Começou a haver uma deflação dos preços e a coroa portuguesa desconfiou que tinha alguma coisa estranha ocorrendo. Mandou investigar e descobriu que o governador estava ocultando e contrabandeando diamantes para a Holanda, para Amsterdã e para Antuérpia, né? E aí é interessante porque nessa época tem uma carta do governador do Rio de Janeiro que não pôde participar, porque ele estava no Rio de Janeiro, da Maracutaia, chamado Vaía Monteiro, que tinha um apelido de O Onça. E o Onça escreve uma carta para o rei dizendo o seguinte: Senhor, nesta terra todos roubam, só eu não roubo. Essa é uma frase famosa do Onça, por isso que se fala no tempo do Onça que era bom, porque ninguém roubava, né? Foi, então. E aí o outro fenômeno é a onda negra, né? Assim, cerca de 600 mil escravos participaram da mineração em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Isso é o dobro do total de habitantes que o Brasil inteiro tinha no final do século XVII. E aí ocorre um fenômeno também muito importante, que é a mudança na face, no ambiente escravista no Brasil. Até o final do século XVII, a escravidão era basicamente rural, dos engenhos de açúcar, das usinas de açúcar. Então, os escravos viviam isolados no campo, sob forte controle do feitor, do capataz. As possibilidades de fuga eram muito remotas, a não ser que houvesse uma crise no universo dos brancos, como eu citei ontem, que gerou Palmares, mas havia um controle muito maior. E as possibilidades de obtenção de liberdade também, porque o escravismo se limitava àquele ambiente rural e isolado no campo, né? Com a escravidão em Minas Gerais, com a descoberta de ouro, surge a escravidão urbana de serviços, de compra e venda de mercadorias, de alimentos, de prestação de uma infinidade de serviços. Então, em Minas Gerais tem ferreiro, metalúrgico, escultores, ourives, curtidores de couro, sapateiro, cocheiro, criadores e treinadores de cavalo, vaqueiro, carpinteiro, tem de tudo, tem maestros, tem compositores, tem um aleijadinho. Então essa é uma mudança na face do escravismo. Isso fez com que o ambiente também entre os escravos mudasse. Eles passaram a ter mais oportunidades
de constituir família, de alcançar a liberdade, porque começou a surgir, por exemplo, uma escravidão pela qual a pessoa prestava serviço ao seu senhor, mas tinha oportunidade de prestar serviço para fora. E acumulava uma certa poupança. E depois ia lá e comprava a sua própria alforria. A escravidão fez com que a proximidade entre senhores, os donos e cativos também aumentasse. Eles passaram a minerar, às vezes dentro do mesmo buraco ali, na mina e no aluvião, era uma coisa assim, fazer as expedições. Então aumentou muito a chance de alforria, o papel das mulheres se transformou enormemente, as mulheres passaram a participar de irmandades religiosas, fundar quilombos, fundar terreiros de religião de matriz africana, passaram a vender produtos de forma avulsa, ambulante, nos garimpos, e acumularam poupança. Elas foram inúmeras, assim, personagens de inúmeras histórias de resistência, resiliência, superação. Compraram as liberdades para si próprias e para os seus maridos e para os seus filhos. O papel das mulheres é uma coisa muito importante nessa mudança do ambiente escravista, né? E é interessante observar também que na mineração se torna cada vez mais comum um binômio que ia dominar a escravidão no Brasil, que é chicote e recompensa. O controle pela violência, que sempre existiu, ferro, argola, chicote, tronco, mas também um sistema de recompensa que permitia, por exemplo, que um escravo que descobrisse uma determinada pepita de ouro, de um determinado valor, ou uma pedra de diamante, e entregasse ao feitor, em vez de esconder, em vez de engolir, em vez de botar no cabelo, ele recebia uma recompensa que podia incluir a liberdade. Então uma série de, assim, podia ser a liberdade, podia ser o direito de cultivar uma horta no fundo da senzala e vender o excedente na feira de domingo, o direito de casar, o direito de constituir família, o direito de participar de irmandade religiosa, de promover festas e batuques no fim de semana. Então o escravismo brasileiro, ele se sofistica. Tem um sistema assim de punição de um lado e recompensa de outro. E aumenta muito a chance de alforria em Minas Gerais. E aí há, obviamente, o impacto disso tudo na África, né? Um censo no começo do século XVIII mostrou, por exemplo, que em Angola havia 2 mulheres para cada homem, que era o oposto do Brasil, onde havia 2 homens para cada mulher, se muito, porque o tráfico negreiro começou a distorcer a demografia da África, em função das exigências, né, do trabalho cativo e da precificação dos cativos nos navios negreiros. O preço médio do escravo vendido na África mais do que dobrou. Aumentaram as guerras, sequestros e conflitos que se generalizaram. Surgiram reinos e impérios escravistas com o objetivo de escravizar pessoas, apoiados pelos europeus. Então, alguns exemplos. O reino do Daomé, onde hoje é a República do Benin, surgiu basicamente com o objetivo de capturar, promover guerras e conflitos e fornecer a mercadoria humana para os navios negreiros que ancoravam ali no Golfo do Benin, onde a África faz aquela curva para dentro, assim, uma barriga invertida, né? Logo ao norte, na atual Nigéria, tinha o Império Oió, que era rival do Daomé, e guerrearam durante quase um século. Os derrotados de lado a lado eram todos capturados aos milhares e vendidos como escravos. O Império Lunda, em Angola, nasceu basicamente como fornecedor de escravos para os europeus. O reino Ashanti, na atual República de Gana, o rei Ashanti existe até hoje. Ele é muito importante na cidade de Kumasi, no interior de Gana. E o historiador Paul Lovejoy, que eu já citei ontem, ele estimou que no século XVIII os europeus venderam pelo menos 20 milhões de armas de fogo aos chefes africanos, seus aliados.
A Inglaterra sozinha forneceu 22 milhões de toneladas de pólvora e 5 milhões de toneladas de chumbo. Então essa foi a situação, né? Distorceu toda a demografia, a geografia da África. Eu diria assim que basicamente inviabilizou o futuro da África, que depois seria dominada também, repartida, retalhada pelas potências europeias, pelo Tratado de Berlim no século XIX. Aí que se dividiu a África e hoje é a configuração, cada uma fala uma língua europeia, porque é resultado do colonialismo do século XIX. Isso eu diria que inviabilizou o futuro da África. Eu e a Carmen viajamos 8 países. É uma tristeza, é um continente à deriva, um continente assim sem futuro, porque essa situação distorceu a maneira como a África poderia ter se constituído, né, e se desenvolvido. E aí ocorre, simultaneamente, uma reconstrução da África no Brasil. Vocês se lembram ontem que eu citei uma teoria, uma ideia defendida pelo historiador Orlando Patterson a respeito da morte social do escravo, né? Que é arrancado das suas raízes familiares, geográficas, culturais, ele tem de mudar de língua, de nome, de religião, de continente, mas há uma ressurreição dessa pessoa do outro lado do Atlântico. E eu diria então que há muita dor e muito sofrimento, mas há muita beleza nascendo no curso dessa história. Porque a escravidão plantou no coração do Brasil muitas Áfricas, que nós conhecemos até hoje. Muitas e belas Áfricas, muita diversidade, né? Quando nós falamos de diversidade no Brasil, basicamente nós estamos falando, claro, da contribuição indígena, mas principalmente da contribuição africana. Isso envolve práticas religiosas de matriz africana que aqui se misturaram com práticas indígenas e práticas católicas, europeias. Nasce ali a chamado sincretismo religioso, que é uma coisa fascinante de se observar ainda hoje, né? Na culinária, na música, na dança, nos costumes, nos vocábulos da língua portuguesa. No Casa Grande Senzala, o Gilberto Freire faz uma lista de vocábulos africanos que entraram para a língua portuguesa. Eu vou citar alguns. E eles são tão bonitos que, se você continuar falando da música, da samba, caçamba, canga, cafuné, caçula, quitute, mandinga, moleque, camundongo, cafajeste, quibebe, quengo, batuque, banzo, mucambo, mocotó, bunda, vatapá, caruru, banzé, giló, mucama, quindim, cantiga, mungunzá, berimbau, tanga, cachimbo, candomblé. São todos vocábulos africanos que foram se incorporando. Isso é um mínimo, né? A lista é enorme. São contribuições africanas. Então, um dos exemplos que mais me encantou na pesquisa, por exemplo, foi quando eu comecei a pesquisar as religiões de matriz africana. E observei ali, nos estudos, especialmente do Roger Bastide, que na África, cada povo, cada etnia, às vezes cada família cultivava uma divindade, um orixá ou um vudum. Não existia na África esse encontro, esse panteão de orixás que você vê hoje num terreno de candomblé na Bahia, que tem de tudo. Tem Iemanjá, tem Ogum, tem Iansã e assim por diante. Isso não existia na África. Isso é uma construção genuinamente brasileira. Esse encontro de orixás e divindades que hoje convivem num mesmo terreiro de candomblé. Lá na Bahia tem duas grandes tradições do candomblé, a Nagô Yorubá, que é a mais conhecida, por exemplo, do Cantuá, e o outro é Jeje-Marri, que é de uma região no interior do Benin. E aí as divindades não são chamadas de orixás, são chamadas de vuduns. Num é chamado de vudunci, no outro é chamado de filhas e mães de santos. Mas é assim,
há uma reconstrução nas práticas, nas crenças religiosas da África no Brasil. E esse é um exemplo realmente fascinante de observar hoje. Tanto assim que um antropólogo americano chamado Richard Price, aliás, eu acho que ele é canadense, ele fala de uma redescoberta da América, uma segunda descoberta da América. Depois da chegada dos europeus, ela é descoberta novamente pelos africanos, que transformam o continente. Isso ocorre em Cuba, ocorre na Colômbia, no México, na Venezuela, na Jamaica, em todos os territórios, no sul dos Estados Unidos, né? Uma mudança do ambiente cultural pela incorporação de valores e práticas e conceitos africanos. Mas esse é um momento também de muita resistência escrava, né? Fugas, rebeliões, formação de quilombos. Hoje o Brasil tem milhares de quilombos espalhados. Aliás, se um dia tiverem a oportunidade, visitem um quilombo. É uma experiência inigualável. Tentem provar a culinária do quilombo, que preserva as raízes africanas. Existem muitos quilombos que recebem turistas, e é uma experiência assim, de inestimável valor para entender a riqueza brasileira, né? E na época, então, com essa expansão da fronteira, as fugas começaram a ir para Mato Grosso, Goiás, até as cabeceiras do rio Trombetas, na Amazônia. Foram surgindo cidades, povoações que existem até hoje e que nasceram de quilombos, de fugas. E a coroa portuguesa e os senhores escravistas reagiram à altura. Então surge um quadro de milícia no Brasil que era constituído por cabo do mato, soldado do mato, sargento do mato e principalmente o famoso capitão do mato, que eram forças, ou seja, um braço armado do Estado para reprimir fugas, recapturar, e quando não fosse possível recapturar e trazer vivo, tinha que trazer morto. Como era impossível trazer morto, o prêmio para o capitão do mato era dado com base no par de orelhas. E em 1551, esse é um exemplo, né, da violência contra os quilombos. Em 1751, depois de atacar inúmeros redutos numa vasta região situada entre Minas Gerais e Goiás, o bandeirante Bartolomeu Bueno do Prado levava como troféu pessoal colares com 3.900 pares de orelhas cortadas. Olha o tamanho da violência que a gente está falando. Um colar ou colares com 3.900 pares de orelhas cortadas que ele apresentou às autoridades e recebeu o prêmio que tinha sido prometido a ele, né? Mas um outro aspecto importante a observar também, que nem todos os escravos fugiram, nem todos pegaram em armas, nem todos se rebelaram. A principal forma de resistência da escravidão foi dentro do sistema escravista, uma coisa muito sutil que envolvia negociação e conflito. Isso que eu falei, de obter uma recompensa, ou seja, o escravo que se adaptasse ao sistema escravista e mesmo resistindo conseguisse sobreviver dentro dele, ele adquiria possibilidade de constituir família, de obter a sua própria alforria, de cultivar uma horta, uma lavoura, de ter acessos a privilégios que até então eram exclusivos da sociedade branca, né? Havia um sistema de alianças e compadrio entre os escravos e, às vezes, entre também os escravos e os senhores brancos. Alianças que, às vezes, um apadrinhamento de uma criança que era libertada na pia batismal. Tudo isso mostra o escravo não como um agente passivo da escravidão, mas como um agente do seu destino. Ele negocia o seu caminho. Ele negocia a possibilidade de fazer festa, de participar de irmandade religiosa, de fazer batuque, de constituir família, e quando isso não deu certo, ele fugiu, ele pegou em armas, ele resistiu. Então a resistência ela foi permanente, né? Estou terminando, tá?
E aí tem um bode na sala do século XIX, do século XVIII, que é a escravidão. O século XVIII é chamado de o século das luzes, né? O nascimento do iluminismo, esse ser humano de ascendência europeia que começa a ascender a um novo patamar de civilização e que chega à conclusão, por exemplo, que não era possível mais ter monarquia absoluta e que o poder tinha que emanar do povo e em seu nome tinha que ser exercido. E aí começam a surgir as chamadas revoluções liberais, que transformam a face do planeta. Então, algumas revoluções importantes. A independência americana, de 1776, que criou a primeira república democrática, ou pelo menos a primeira república representativa, não era bem democrática, porque só uma elite votava naquela época, na história ocidental, moderna. A Revolução Francesa, de 1789. A Inconfidência Mineira, do mesmo ano, 1789. E assim uma série de revoluções, mas todas elas têm um bode na sala, que é a revolução, que é a escravidão. Porque a liberdade era branca, a liberdade não era negra. Todas essas revoluções defendiam liberdade para os brancos, não para os negros. Então, por exemplo, tem uma célebre reunião que eu descrevo na abertura de um dos capítulos desse livro, que ocorreu no dia 26 de dezembro de 1788, numa noite muito chuvosa, muito fria, coberta de nevoeiro em Vila Rica, em que os inconfidentes se reuniram para decidir o que fazer se a revolução fosse vitoriosa. Aí decidiram que a capital ia ser em São João del Rei, quem ia ser o governador, como é que ia ser a bandeira, com o triângulo no centro ali, que ia ter uma faculdade, que ia ter uma casa da moeda, as leis e coisa e tal. E aí chegou uma hora, alguém falou, e o que a gente faz com a escravidão? E aí a reunião fracassou, a reunião não foi adiante, porque todos os participantes da reunião eram donos de escravos. Inclusive o Tiradentes, que no ano em que morreu, era dono de 6 escravos. O alferes Joaquim José da Silva Xavier era dono de escravos. Na independência americana, todos os grandes pais da pátria, George Washington, o Thomas Jefferson, todos eles eram donos de escravos. O Thomas Jefferson era foi um grande traficante de escravos e tinha mais de 1000 cativos. Aliás, é um caso dramático. Sim, ele teve uma numerosa descendência com a Sally Jennings, uma coisa assim, que era uma escrava da sua casa e que ele nunca reconheceu. Só recentemente, por exames de DNA, chegaram à conclusão, estão agora redescobrindo as linhagens do Thomas Jefferson com base em exames de DNA. Isso aconteceu também na Revolução Francesa. A Revolução Francesa aboliu a escravidão, logo em seguida entrou em crise, aquele caos do regime do terror, entra em cena o Napoleão Bonaparte, a França falida, restitui a escravidão nos seus domínios do Caribe. E aí, em 1791, 1792, ocorre a primeira independência bem-sucedida de uma república de escravos, constituída por escravos no Brasil, de negros, né? Negros, que é o Haiti, a antiga Ilha de São Domingos. Por quê? Porque os negros se aproveitaram das fissuras, dos conflitos entre a elite branca, ou mulata, no caso. Houve aquela divergência da Revolução Francesa, os colonos entraram em guerra entre si, armaram seus escravos, os escravos armados trucidaram os brancos. Houve um banho de sangue na independência do Haiti. Aliás, livro interessante da Isabel Allende sobre isso, né? E aí temia-se muito no Brasil a repetição do chamado haitiísmo, que no curso das revoluções liberais, que levariam inclusive à independência do Brasil em 1822, o Brasil pudesse, por exemplo, ir para uma via republicana de independência e houvesse uma guerra civil, como estava acontecendo com a América Espanhola. E os senhores regionais iam ter que armar os seus escravos. Os escravos armados e imbuídos das ideias libertárias que sopravam de fora, trucidariam os brancos. Isso nós vamos falar amanhã. Amanhã eu vou falar bastante sobre esse medo do haitiísmo, né? E aí, por fim,
para encerrar nossa conversa de hoje, a última grande novidade do século XVIII, que começa a germinar a semente que levaria ao fim da escravidão no século XIX, que é o nascimento do abolicionismo na Inglaterra e nos Estados Unidos. Ou seja, depois de milhares de anos capturando, mantendo escravos, como a gente viu ontem, por razões bastante misteriosas, até hoje os historiadores discutem se a razão foi econômica, se a escravidão teria se tornado inviável do ponto de vista econômico com o nascimento da Revolução Industrial ou não, se as rebeliões escravas, como aconteceu no Haiti, eram a semente da destruição que germinava dentro do sistema escravista, mas aparentemente, pelo menos esse é o meu ponto de vista, há um forte componente religioso no nascimento do abolicionismo. E aí essas contradições, né, do ser humano. Ontem eu falei bastante sobre o papel da igreja como construtora do sistema escravista e da ideologia escravista. Mas interessante também, essa igreja, agora de um ponto de vista reformado, a igreja protestante, ela começa a estabelecer as bases para o abolicionismo que acabaria dominando todo o hemisfério ocidental no século XIX. Porque o abolicionismo coincide com um fenômeno muito interessante no hemisfério norte, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, chamado em inglês de Great Awakening, o grande despertar, que ocorre no final do século XVIII, é um reavivamento espiritual dentro da Igreja Reformada, envolvendo os Quakers, os metodistas, os luteranos, os luteranos não, os anglicanos, e assim por diante. E aí é interessante, então tem alguns nomes, por exemplo, vou citar alguns nomes importantes do abolicionismo na Inglaterra e nos Estados Unidos, e todos eles têm um pé em alguma denominação religiosa. O Anthony Benezet era o Huguenote vindo da França e foi importante no abolicionismo nos Estados Unidos. O Benjamin Franklin era episcopalista, né, Dieter? Igreja Episcopal, que é a versão americana da Igreja Anglicana, não é isso? Isso. O John Wesley, metodista. Granville Sharp, neto do arcebispo de York e filho de teólogo anglicano. O Thomas Clarkson, diácono da Igreja Anglicana. William Wilberforce, convertido ao cristianismo na idade adulta. John Newton é um caso fantástico, porque ele foi capitão de navio negreiro durante boa parte da vida dele, se converteu, virou pastor e compôs aquele hino fantástico, Amazing Grace, Maravilhosa Graça, né? Que hoje é talvez o hino mais conhecido, né, da Igreja Reformada. Estava cego, mas agora eu vejo. Isso, John Newton, capitão de navio negreiro, vira pastor, vira abolicionista e compõe o Maravilhosa Graça. Então, esse é o abolicionismo, que nasce na Inglaterra, se torna um movimento extremamente popular, toma conta da opinião pública, passa a ser decisivo nas eleições do parlamento britânico e levaria ao fim do tráfico negreiro nos domínios britânicos em 1807 e depois a própria abolição. A Inglaterra se torna a principal potência abolicionista no hemisfério ocidental e passa a pressionar os outros reinos, impérios e territórios escravistas a fazer o mesmo. E o Brasil é o alvo dessa pressão. Então, para encerrar, eu quero só narrar uma cena interessante que ocorre no Rio de Janeiro, na manhã do dia 8 de março de 1808. Os habitantes do Rio de Janeiro estão lá à espera de uma novidade que vai chegar do mar, que é a corte de Dom João, fugindo do Napoleão. A corte partiu no dia 29 de novembro de 1807, parou algumas semanas na Bahia, lá o Dom João fez a abertura dos portos, criou a escola de medicina, tomou uma série de decisões, e depois foi para o Rio e chegou na manhã do dia 8 de março de 1808, um dia de céu azul, com nuvens brancas e uma brisa que soprava do oceano em direção ao continente.
E aí, na murada do navio, na murada ali do Rio de Janeiro, do cais do Rio de Janeiro, na Praça 15, tem uma galeria de homens muito importantes e muito influentes. Todos eles traficantes de escravos. E quando o Dom João chega, ele ganha de presente de um desses traficantes, Elias Antônio Lopes, a melhor casa da cidade, que é hoje o Palácio da Quinta da Boa Vista, de triste memória, né, porque é o Museu Nacional que pegou fogo em 2018. O Elias Antônio Lopes dá de presente a sua própria casa, a melhor casa da cidade. E aí, para quê, né? Para que alguém vai dar de presente, assim, em troca de benefícios, de títulos de nobreza, de honrarias? O Elias Antônio Lopes é um dos homens que mais se enriqueceria e mais ganharia títulos de nobreza e de honraria nos 13 anos de permanência da corte no Rio de Janeiro. E esse é o tema, um dos temas da nossa conversa de amanhã, esse pacto, esse toma lá da cá, entre a monarquia, primeiro portuguesa, depois brasileira, que se estabelece nos trópicos, e a aristocracia rural escravista. Uma apoia o outro, uma dá presente para o outro, e uma não mexe nos interesses do outro. E esse é o Brasil do século XIX, que a gente vai ver amanhã, tá bem? Então, obrigado novamente pela atenção de vocês. E estou à disposição para eventuais perguntas, combinando sempre que não podem ser muito difíceis, né? Pois não. Você comenta das pessoas que estavam, que vinham ao país como funcionários da coroa, vamos dizer assim. Sim. Você comenta do vice-rei. Eu nunca tinha ouvido falar no vice-rei, desde, assim, estudando história, nunca ouvi falar do vice-rei e fui ver essa função nos seus livros. Não era uma função totalmente burocrática, não tinha nada a ver de família real envolvida no cargo de vice-rei. Era uma pessoa apontada pela coroa, simplesmente. O vice-rei não necessariamente era um príncipe da Casa Real Portuguesa. Ele era um alto nobre, geralmente um conde, um marquês, não sei se houve duques, acho que não chegou a haver duques, mas eram grandes familiares, eram linhagens familiares importantes da nobreza portuguesa, que eram mandadas como vice-rei para o Brasil ou vice-rei da Índia. Foram os dois grandes vice-reinados, né, que Portugal teve. E eles eram basicamente o representante do rei de Portugal no Brasil. Eram muito importantes, eles realmente executavam as leis, organizavam o país e se enriqueceram muito. E era por períodos determinados. Então os vice-reis ficavam. Teve vice-rei que ficou 3, 4 anos, outros ficaram mais chegaram a 10 anos e tal. Mas e voltavam para Portugal e lá ganhavam outros cargos, geralmente no Conselho Ultramarino, que era o que governava o Império Colonial Português. Ou às vezes eram mandados para a Índia também, e da Índia vinham para cá. Essa nobreza móvel é muito interessante de ser observada no Império Ultramarino Português. O rei mudava muito as peças assim, porque era a maneira, primeiro, que as pessoas adquirissem experiência de administração, mas também impedir que elas se corrompessem demais, vamos dizer assim, permanecendo muito tempo num determinado local. Isso aconteceu depois também, no primeiro e segundo reinado, com os governadores das províncias do Brasil, que eram muito móveis. O Império mexia muito os seus presidentes de província. Sim. Eu fiquei com uma dúvida. Da África, de que países foram para os Estados Unidos? Sim. E de quais países vieram para o Brasil? Porque Sim. eu sei que tem uma diferença. Sim. Sim, isso eu acho que está bem explicado no primeiro volume, em que eu falo de Mar Infinito. É um capítulo chamado Mar Infinito, que eu mostro que existiam 2 vetores de tráfico negreiro no Atlântico. O Atlântico ele é composto por 2 sistemas de correntes marinhas e ventos,
no hemisfério, ali acima do Equador, ele se move em sentido horário. Então, se você embarcar, soltar um navio, por exemplo, no Senegal, ele vai parar no Caribe. É um sentido horário. No Atlântico Sul, ao contrário, é sentido anti-horário. Então, eu tenho um amigo, por exemplo, que fez uma viagem de veleiro, saindo da África do Sul e foi parar em Salvador. E ele falou, eu não fiz nada, eu entrei no navio e ele me levou em Salvador, porque é o sistema de correntes marinhas. Isso era o vetor do tráfico negreiro. Então, assim, como isso envolvia custos, tempos de viagem e a própria impossibilidade de navegar contra essas correntes. Então, para os Estados Unidos foram principalmente africanos da chamada Alta Guiné, o que explica a estatura dos jogadores da NBA. Você vai no Senegal, hoje eles são enormes, é lindo você ir no Senegal, em Gana, naquela região ali que vai de Gana até basicamente o Senegal, dali foram as pessoas escravizadas para o Caribe, para a Jamaica, para Cuba e para os Estados Unidos. Para o Brasil, o principal fornecedor foi Angola. Assim, quase 70% dos escravos que vieram para o Brasil vieram de Angola. Porque era uma viagem curta, relativamente barata, de fazer, rápida, assim, em termos de custos e tal. E são os bantos, né? É um outro tipo de perfil, são mais atarracados, assim. É muito interessante. E tem uma outra região que se tornou importante no século XIX, que é Moçambique. E Moçambique basicamente mandou escravos para o Rio de Janeiro. Foram cerca de 500 mil de pessoas do Moçambique. E se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir a Moçambique, vão, porque é como se você estivesse no Rio de Janeiro. O jeito, o sorriso, o jeito das pessoas se comportarem é como se você estivesse no Rio de Janeiro. O Haiti, é verdade que o Haiti foi massacrado e boicotado? Foi. Por que países? Por todos os países. Depois que os negros ganharam a Revolução, venceram e proclamaram a independência do Haiti, houve um boicote geral contra o Haiti, incluindo o Vaticano, o Congresso dos Estados Unidos, que proibiu o comércio com o Haiti, a França, que exigiu uma indenização que o Haiti pagou até recentemente, a Inglaterra, tudo. Então, assim, o Haiti se inviabilizou como nação independente e negra, basicamente por boicote internacional. Assim, eu não me lembro de algum país, talvez, se eu não me engano, os vizinhos, o México, reconheceu a independência do Haiti, mas eu preciso checar isso. Mas as potências europeias e os Estados Unidos decretaram um boicote contra o Haiti. O Haiti é o país pobre, miserável, que nós vemos hoje, até hoje. Laurentino. Pois não. O Caetano, em uma das suas músicas belíssimas, diz assim: a tristeza é senhora, desde que o samba é assim, a lágrima branca sobre a pele escura. No segundo volume, eu acho que o senhor, se eu não me engano, é no segundo... Você, né? Você nos conta que numa cidade lá do Mato Grosso, onde uma das primeiras minas de ouro do Brasil, ainda hoje se encontra um folclore muito parecido com o que é a do maracatu. Né? Eu fiquei pensando, com essa sua pesquisa extensa de 300 livros, né, que o senhor fez, que você fez, desculpe, falou hoje do sincretismo religioso, lhe chamou a atenção em algum momento a música, essa vinda da música para o Brasil, que deu origem ao samba? Sim, claro que eu não fiz uma pesquisa específica sobre isso, né? Existem grandes pesquisadores, um morreu recentemente, o José Tinhorão, grande estudioso da música negra no Brasil e da música de raiz africana, mas é uma contribuição absolutamente decisiva, né, na música, né? Agora é interessante porque também aí ao encontro de muitas Áfricas que nunca tinham se encontrado lá no continente original. Para um negro de Angola,
O Senegal era tão distante, tão estranho quanto a Índia, quanto a China, quanto os Estados Unidos. Essas formas musicais e de dança, de expressão cultural, jamais tinham se encontrado na Europa. Elas se encontram no Brasil. Aí que dá um resultado realmente magnífico, né? Laurentino, eu gostaria que você pudesse comentar sobre essa questão da alforria, né? Eu tenho uma grande dúvida sobre isso, né? Isso era algo almejado pela maioria? Era algo restrito àqueles escravos ultra especializados? A maioria, né, tinha aquilo como um objetivo? E como é que se dava isso, né? Era uma grande vantagem ter alforria, né? E depois disso, eles tinham alguma espécie de documento para provar que eles eram que eles não deixaram de ser escravos. Como é que era esse processo da alforria? Assim? Sim, a alforria é uma característica bastante peculiar da escravidão no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos era praticamente impossível. Havia leis que proibiam a alforria nos Estados Unidos. Em outras regiões também, no Caribe. Muito difícil obter a alforria. No Brasil, não. Mas não era, isso não significa que o escravismo no Brasil foi melhor, foi patriarcal, bonzinho, como o Gilberto Freire vende em Casagrande Senzala, né? A escravidão brasileira era violentíssima e a imensa maioria das alforrias no Brasil foram compradas. Então a pessoa comprava a si própria. Ela comprava, é como se ela fosse ao mercado e, em vez de comprar uma outra pessoa, ela comprava a si própria e geralmente pagava a prestação. E tinha condições especiais, por exemplo, de alforria, que o senhor concedia alforria comprada pelo escravo, com a condição de que ele o servisse enquanto ele fosse vivo. Esse tipo de condição era muito comum. Mas tinha também alforrias que eram dadas de presente na pia batismal, pelo padrinho, pela madrinha. Esse sistema de recompensa que eu citei há pouco, quem colaborasse com o sistema escravista, de alguma forma, por exemplo, entregando uma pepita de ouro, podia ganhar alforria. Então, assim, tinha escravos que participavam de bandos armados de um fazendeiro contra o rival vizinho, e aí tinha chance maior de ter alforria. A miscigenação racial no Brasil, que foi muito maior do que nos Estados Unidos e do que no Caribe, e geralmente os filhos que nasciam dessas relações entre o senhor branco e a escrava, o filho branco herdava a terra, o filho que nascia dessas relações acabava ganhando alforria eventualmente. Mas a alforria era desejada assim. Esse foi o grande sonho, né? E o índice de alforria no Brasil era bastante alto, assim, cerca de 1% do total dos escravos conseguiam alforria por ano. Era bastante expressivo. Laurentino. Pois não. Eu fiz leitura dinâmica do volume 2, porque eu estava atrasada, eu estava no 1. Então tem coisa que eu não absorvi muito. No capítulo 10, que é corrupção e ladrões. Corruptos e ladrões. Isso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a figura do procurador, que alguém aqui perguntou sobre o vice-rei. Sim. E aí eu lembrei dessa questão do procurador. Vice-reis não seriam os governadores gerais? Não, no começo era governador geral. Então, por exemplo, o Tomé de Souza, quando chegou à Bahia, ele era governador geral. Quando Salvador virou capital do Brasil, realmente, como vice-reinado, aí passaram a vir os vice-reis. O procurador era um elo na imensa cadeia burocrática, né? O Império Colonial Português era muito burocrático, muito cartorial. Tinha o juiz de paz, tinha juiz de fora, visitador, tinha um procurador, tinha um magistrado. Esse era um dos elos, um dos muitos, mas ele era um representante jurídico da coroa portuguesa junto à comunidade local. Basicamente isso. Tem alguma similaridade com o vice-rei? Sim. Não, com o vice-rei não. Não, o vice-rei não. O vice-rei... O vice-rei... Queria ver direto não. Portugal. O vice-rei era a autoridade suprema da coroa portuguesa no Brasil. Mas com a questão da negociação. Desculpe, eu não entendi. Da negociação. Negociação com...
Porque no capítulo você fala sobre as questões das negociações. Sim. Você diz as negociações. A figura do procurador. Sim. Tá? E aí, que era uma importante pessoa que fazia as negociações e a forma como ele fazia as negociações. Ah. Nesse sentido. Tá. Vamos ler junto esse trecho depois? Não agora, a gente faz isso amanhã, porque eu queria entender melhor a sua dúvida, tá bem? Obrigado. Eu prometo, amanhã a gente lê junto e eu esclareço a sua dúvida, tá bem? Uhum. Bom, muito obrigado, né, Laurentino, puxa, por essa segunda exposição nossa. Obrigado. E obrigado por compartilhar tantos detalhes, né, do que foi a escravidão, do jeito da escravidão, dessa multifacética, né, também de que foi a escravidão. E olhamos com muita expectativa para amanhã os desafios que a escravidão está deixando para nós, né? Para a nossa sociedade, para o nosso país, para o nosso momento e para o nosso país, para o nosso futuro, né? Porque esse impacto que você deixou tão claro, né? De 1700 a 1800. Em 1700 que havia para cada branco havia quantos africanos? Era a imensa maioria. Era na Bahia era 6 por 1. Então, imagina, esse é o Brasil, né? Que até hoje nós temos, né? Então, que desafio é isso para o nosso futuro, né? E o Brasil. E ficamos muito felizes porque amanhã podemos aprofundar essa dimensão de olhar também para o futuro, né? Muito obrigado pela presença. Obrigado por vocês. Obrigado. Isso tem números muito positivos, né? É isso mesmo, Tem um autógrafo nos meus livros aqui, é possível? Ela vai pedir autógrafo pro filho. Laurentino, você já me fez o meu filho, ele não veio, ele não me encontrou. O meu nome. Não, esse é meu. Esse é seu. Foi depois, tá? Tá bom, você quer esse daqui. Não. Ele usar aqui, né? E eu vou pegar de volta aquele livro preto ali, ó. Mistura os livros. Não vamos lá, não. Vamos pra lá. Valdir.
seu esse aparelho.